Fala pessoal, beleza? Mais uma vez, terceira temporada, primeiro episódio da terceira temporada, agora episódio número 101. Agora eu vou lembrar que eu acho que chegou no final, eu tava nos 90, acho que a partir do 4 eu já não lembrava mais o número. Mas esse é o episódio número 101. Então, eu sou o Alexandre, vou conduzir mais uma vez essa conversa com vocês. Acho que vocês não aguentam mais me ver aqui, mas vocês vão continuar vendo, tá? Então, quem não gostou pode parar de seguir. Não, mentira. Continuem seguindo a gente, não esqueçam de ver a gente lá nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, acho que em todos esses lugares aí tem a gente. Tem. Então a Ana confirmou que tem. É real. Então, o episódio número 101 e a gente tá aqui hoje com a Amanda Bishi. Isso, certo? acertou. Ai, adoro esse sobrenome. a Ana tava montando aqui o negocinho, daí a gente tava meio em dúvida se era Bishi ou se era Biki. Muita gente fala Biki. É Biki, mas não, é Bishi. É Ah, acertei. Eu sabia, tá, gente? Só pra avisar todos vocês aí que eu já sabia. Foi combinado. Já foi combinado. E não foi combinado mesmo. Mas a gente vai começar esse podcast que hoje, nessa terceira temporada, a gente tem algumas novidades. Então tem alguns quadros novos que a gente vai começar com um quadro hoje, lá no final, que a Amanda não faz a mínima ideia do que é. Ela não se preparou. A gente não ficou 5 minutos conversando sobre isso agora há pouco. Mas no finalzinho vocês vão ver o que é. E a gente também tem os patrocinadores, que são parte fundamental do podcast. Primeiro, pra gente conseguir divulgar empresas bacanas, que eu acho que isso é legal, de ter empresas que fortalecem, né, tipo, o teu trabalho, porque certeza. Você não vai indicar alguém que você não confia. Não. E a gente tem um patrocinador fixo também, por um tempo, que eu acho que bastante vocês vão gostar e que vai ficar passando na tela, talvez. Vocês podem escanear um QR Code aí que vai estar rolando. Mas primeiro a gente vai falar da Revestir, né? Sim. Que é um parceiro teu. É de longa data? Ou... Faz um tempo já, assim. Geralmente é o lugar que eu levo meus clientes pra gente escolher revestimento, né? A gente tem uma relação bem próxima ali. Tem uma vendedora que me atende, assim, super bem lá. Quem que é? Ana. É a Ana? Porra, Ana. Olha, tá ótima pra você, hein? Ana da Revestir. E meus clientes gostam muito do atendimento, né? É um atendimento extremamente personalizado lá. Então, assim, só tenho a agradecer pra eles. Não, isso é legal, né? Porque atendimento... todo mundo fala que é bom atendimento, mas daí na primeira proposta que você precisa rápido do negócio, você não recebe e tal. Sim. E eles devem ter também uma infinidade de coisa lá, né? Sim, tem muita coisa. E quando não tem, eles vão atrás, eles conseguem, né? Se não tiver na loja, eu acho isso... Nossa, não tem nem o que falar, assim. Muito bom. Então quem ainda não conhece a Revestir, vai ficar passando aqui alguns pouquíssimos projetos deles pra instigar vocês a pesquisarem eles nas redes sociais, que eu acho que vale a pena, ainda mais quando vem de um profissional, tipo a Amanda, que já tá há tempo no mercado, e indica, assim, um fornecedor, tem que ter coragem de indicar, né? Tem. Porque se for pro fornecedor fazer cagada, é melhor nem colocar ele na mesa. Então, isso é a Revestir. A Ana tá gravando ali? Revestir. E Revestir com 2 T's, né? Com 2 T's. A Ferespa Revestir roubou o nome deles. E então, é só vocês procurarem lá nas redes sociais. Vai ficar passando aí também, só vocês seguirem e acompanharem lá. Beleza? E a gente tem um segundo patrocinador, que é o patrocinador... também tão legal quanto a Revestir, que é as delícias da Fran. E eu vou até interromper esse podcast. Ai, meu Deus. Então eu vou deixar alguns docinhos. Ana, só muda de câmera aí, só para o pessoal ficar com um pouquinho de inveja. Dá pra ver aqui? Dá pra ver. Então a Amanda vai comer alguns docinhos. Meu Deus do céu, a nutricionista vai adorar isso. Adora, né? E a Ana levou sorte também, Ana. Eu não posso comer também, porque se a minha Nutri ver, eu acho que ela não vai ver. Mas simbolizando aqui, ó, a Fran também não fique brava, mas tá aqui meu pratinho, só pra parecer que eu comer tudo. Quem gosta desses docinho personalizado, docinho pra festa, ou tipo pra empresa e tal, são docinhos diferentes daqueles que vocês encontram na padaria, sabe? Tipo, é um docinho que usa os ingredientes bons,
Então não é o mais baratinho que tem. Então são produtos bons para que o doce fique bom no final. Então vai ficar passando aqui depois a Revestir. Vai ter as delícias da Fran, tá? Tem uma caixa ali inteira que a Amanda depois vai ter que comer tudo. Meu Esse é o Deus desafio de hoje. E é isso, pessoal. Tá aqui a propaganda, passou da Revestir, agora das delícias da Fran. Quem quiser já fazer encomenda, fique à vontade, tá? É só escanear o QR Code ali e acompanhar no Instagram, que tem doce pra caramba e doces variados, tá? Então não é só o brigadeiro convencional, tem um monte de doce super gostoso, que daqui a pouco eu vou lembrar quais são esses aí, mas eu acho que tem um de quentão, se eu não tô enganado. São doces diferenciados e o sabor é fantástico. Beleza, agora a gente pode começar. Lá, então, não se sinta pressionada para no começo, pode guardar para depois, não tem problema, eu vou deixar o meu aqui. Depois eu vou pegar um aqui. Show. Então, Amanda, muito obrigado por ter aceitado o convite, depois dessa falatória pra caramba. Se quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, sim, então... eu que agradeço o convite de vocês, né? Faz um tempo que eu acompanho os vídeos, adoro, Show. É muito legal. Bom, eu sou a Amanda Bichibichi, sou arquiteta há 7, 8 anos já no mercado, né? A gente atua com a área de residencial e interiores. E a gente ama o que faz, assim, no escritório, muito. Você fala gente porque tem mais gente lá. Tem as meninas, tem uma equipe bem linda. Ah, show! Você tá há 7 anos e já tem uma equipe. Sim. A gente tem, né, um pessoal por trás, não é só eu, né? Hoje eu sou a pessoa que, né, os clientes buscam, né? Eu tô na obra, faço toda essa parte burocrática também. Mas tem as meninas que me ajudam lá, sim. E você é arquiteta desde criança, ou não? Tem uma história diferente? Tem? Na verdade, sim, né? Eu acho que quase todo arquiteto, né, tem uma memória infantil, assim. Na verdade, eu amava brincar com Barbie, mas não, assim, boneca Barbie. Eu gostava de fazer os ambientes pra Barbie, sabe? Então, eu montava lá a lojinha da Barbie, cozinha da Barbie. E eu sempre gostei muito dessa área criativa. Então, eu gostava muito de brincar também de vestir a Barbie. Então, comprar roupas pra ela. E eu sempre pendi para 2 lados, né? Ou ir pra moda ou ir pra arquitetura. Mas daí na adolescência, vendo aqueles, né, programas do Discovery, a gente ficava, ficava a tarde inteira vendo aquilo. Eu falei, nossa, quero fazer casas. Que é uma enganação, né? A gente já pode falar que é fácil, né? Não é irmãos à obra, gente. Não tem como, não tem como. Não tem. Depende, com o budget deles, talvez, né? Se tiver, né, um bom valor ali, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Mas você decidiu de início já ir pra... Já, sempre quis. Você não ficou com um pezinho lá em moda, talvez, moda? Pensei por um tempo, assim, mas eu vi que eu tinha uma tendência a realmente trabalhar com isso, assim, sabe? Eu sempre gostei de desenhar também, então eu ficava desenhando. Quando eu aprendi a fazer perspectiva foi na escola. Eu fiz um curso de desenho já na escola. Aí eu amava, ficava inventando umas coisas assim. E pra arquitetura você precisa saber desenhar mesmo? Não. Hoje em dia não mais, né? Eu acho que talvez na época do pessoal eu acho que assim, é uma enganação, assim, a gente aprende a desenhar, aprende a fazer perspectiva, a gente tem as técnicas, mas não é necessário, hoje o computador faz tudo, né? Eu gosto muito de começar meus projetos desenhando, pensando nele no papel. E aí passo pro computador, mas não tem essa necessidade. Porque o pessoal às vezes deixa... Hoje em dia não sei mais, mas deixa de entrar no curso porque não sabe desenhar. Ou tem medo de matemática, né? Porque assim, por exemplo, eu fiz positivo, né? A gente teve cálculo, mas não era aquela coisa, nossa, um cálculo extremamente pesado, né? De outro mundo. Você fala, o que eu tô fazendo aqui? Não, era tranquilo, eu tenho facilidade, então era tranquilo. Então, muita gente deixa de fazer justamente por causa de desenho e matemática, né? Mas, no fundo, não. Você só tem que saber a arte de projetar, né? E essa é a parte que não tem muito como aprender. Não é uma receita de bolo, Não, né? Você vai aprimorando, né? Eu vejo, assim, a primeira casa que eu fiz lá no comecinho e a que eu faço hoje... Já falo, nossa, tinha tanta coisa que eu podia ter feito, né? Resolvido o problema, mas é só a gente vivendo, né? Essa é a parte complexa, né? Porque a faculdade ela não vai te ensinar tudo. Não, acho que é 1%. O resto é no dia a dia, né? E eu lembro que a galera falava muito que essa questão de desenhar e, tipo, tinha tanto medo e daí não aplicava nada do desenho. Era um desenho completamente diferente. Então... Assim, a gente teve que desenhar à mão, acho que até o 3º ano, se eu não me engano.
Mas muita gente colocava no computador e passava limpo ali no papel, né? Não fazia o desenho em si. Não era inspiração, assim. Não. Era tranquilo, assim, né? Eu que já gostava disso, então era mais tranquilo ainda, né? Eu adorava. E na faculdade? Isso, eu ia te perguntar. Na faculdade, a parte de desenho foi tranquila pra você? Foi. Na verdade, a faculdade toda pra mim foi que eu sempre fui uma pessoa bem aplicada nos estudos. Será que é verdade? Não, assim, eu sempre tive notas bem boas, né? Fazia até parte de um comitê de avaliação do curso. Caramba, que top! Notas boas. Então, assim, não tive dificuldade. Lógico que a arquitetura, assim, você tem que ser meio louco pra fazer, né? Porque é muito puxado, é muita pressão. Já na faculdade, a gente já começa com pressão, né? Pode não precisar saber desenhar, nem super cálculo, mas você tem que... pressão em cima de pressão. Você tem que entregar um projeto atrás do outro. Os professores, eles não vão falar assim, tá lindo o seu projeto. Não, isso não acontece. Isso é fake news também. Não acontece. Eles vão falar assim, meu Deus, você não tem que fazer isso, você não sabe. Uma vez aconteceu isso. Sério? Uma professora falou pra mim. Eu lembro que eu já tinha passado em projeto, e aí eu fui viajar. E aí eu fiz aquele projeto, assim, de um dia pra noite, sabe? Aí cheguei lá, ela olhou e falou assim, não, você não tem condições de continuar. Aí eu falei, mas eu já tô passada. Caramba, sério? Nossa! Ela falou assim, se eu já tô passada, eu acho que eu tenho, né? Aí ela falou assim, vou verificar a sua nota, então. E daí nunca mais soube da professora. Continua, mas eu passei, contigo, né? E chega, tá tchau, tudo certo, né? Porque você tá aqui, tá tudo resolvido. Né? Ela não foi professora de outras matérias? Não, era só projeto. Ah, que bom, você arriscou, hein? Arriscou, começou era com... Só projeto. Só aquela menina ali, Amanda, ela começou com menos 30. Vamos ver se é boa. Mas era muito puxada, a gente sofria muito, assim, era aquela coisa que você falava, meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo? Porque não dorme, né? Então, o que eu vejo muita gente reclamar é do volume de coisas, né? É que, na verdade, assim, eu acho que eles preparam a gente nesse sentido para o mercado mesmo, né? Porque quando a gente vai para o mercado, a gente realmente não vai ter um cliente só, né? A gente vai ter vários, e a gente tem que saber lidar com eles. Só que é aquela coisa, a gente é muito novinho, a gente não tem essa maturidade ainda. Então, eles colocam pressão na gente e falam assim, não, tá horrível o teu projeto. Não gostei. E não falo porque não gostou, então você se vira, né? Porque eu posso não gostar. Aí você fala, nossa, mas eu amei o que eu fiz. Tá lindo. Isso que é complexo, né? Quando você não tem um feedback, às vezes, certo, é difícil de... Sim, fica no mistério ali, né? Porque você não sabe o que melhorar, né? E na vida real é ruim o feedback, né? Porque se chegar um cliente e falar assim... Então, mano, ficou bem ruim isso aí que você fez. Não Agora gostei. É complicado. Dá aquela tristeza no coração, assim. Na faculdade a gente tinha, nossa, a gente ia chorar direto, assim, o professor falava que, meu Deus, lembra comigo que acontecia era maquete. Eu não sabia fazer maquete. A famosa maquete. Eu odiava, assim, eu pedia sempre quando era trabalho em grupo, falava, faço qualquer coisa, mas a maquete não. Aí os professores olhavam minha maquete e falavam assim, a gente vai desconsiderar isso daqui. E aí depois eu aprendi que eu podia pagar pra alguém, né? Podia estar resolvendo de um jeito muito mais prático. Aí sempre tinha alguém na sala que fazia, assim, né? E aí a gente fazia, às vezes, um trocava o serviço, né? Eu fazia uma coisa, outro fazia outra, falava, eu faço pra você que eu faço bem, você faz a maquete pra mim. Aí a gente fazia isso. Aí começou a resolver meu problema de maquete. E, meu Deus, era... Nossa, e maquete é muito louco, né? É porque eu não sei o nível de maquetes de faculdade, mas eu conheço o Leon, eu não lembro o nome da empresa dele, mas você conhece o Leon? O Leon, depois anos, se achar, eu passo o Instagram dele, mas ele faz as maquetes, eu acho que pra Curitiba inteiro. Todos esses pontos aí de construtora que você vai ver que tem um stand de vendas, ele fez a maquete. Nossa, é absurdo. Eu fui lá Não, eles fazem uma coisa perfeita, Não, é ridículo. A graminha ali, o molequinho jogando a bolinha pro cachorro. Não, na faculdade não tinha esse nível de detalhamento. Era uma coisinha branca, assim. Era tipo mitocôndrias lá, isso, era mais simples. Era uma coisa assim, jogada ali, né? Mas, nossa, era horrível. Eu lembro que eu colava o dedo todo. E a gente sempre vai fazer a maquete por último, né? Então você faz de qualquer jeito. Mas não é uma matéria, né? Tipo, maquete Não, Zoom. mas tinha... Nossa, Deus o livre. Vai sabendo. Aí eu nunca mais ia passar. Eu ia desistir da matéria. Não, era vinculado aos projetos, né? Era sempre... A gente sempre teve projeto arquitetônico, né? Então,
Desde o começo do primeiro período já tem, então a gente já faz desde o primeiro período. E depois que você saiu da faculdade, você já quis ter o seu escritório? Não, eu trabalhei numa incorporadora. Do grupo Madalosso, ela, né? Eles faziam condomínios. E era bem legal que eu trabalhei na prefeitura, fiz estágio na prefeitura, então, assim, eu tinha bastante conhecimento de leis, né? Então, eu tinha que saber leis para fazer os condomínios, então eu auxiliava eles, mas foi, assim, um curto período. E aí, até foi através deles que eu comecei a trabalhar dentro de condomínios fechados, fazendo casas. Que aí, quando eu saí do escritório, né, deles, eles começaram a me indicar. E aí, no condomínio deles, eu peguei, já tô com 33 casas hoje. Caramba! 33 casas. Nossa, eu esperava 2, 3, 33 casas é Sim, coisa pra caramba. 33. Mano, que legal. Mas quando você saiu da faculdade, você já tava com eles ou não? Não. Fiquei aquele período que você não sabe o que você vai fazer da vida, o que você quer. Então, eu fiquei estudando pra passar em concurso. Eu queria passar em um concurso da Marinha. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? E aí foi que a vida foi levando, né? Daí um dia recebi uma ligação pra fazer uma entrevista lá com eles. Acabei passando, fiquei com eles. E aí foi indo. Porque é uma área meio diferentona, né? Essa de leis, assim, você tem que curtir, né? Como eu trabalhei no Ministério Público, trabalhei na Prefeitura de São José dos Pinhais. Nossa, então, meu Deus. assim, a gente acaba, né, aderindo à lei. Ela fica ali em você. É assim que acontece, então, caramba, eu não entraria em depressão, acho que. É que deve ser muito metódico, né? Tipo, você não. Tem muitas informações, tem que tomar muito cuidado. Muita coisa. Mas, e dentro do condomínio, além da lei do município, né, do zoneamento do município, a gente tem a convenção do condomínio. Tem isso também. Então, tem que ler toda a convenção. Não varia muito de condomínio para condomínio, assim, mas tem que estar dentro, né? Às vezes, eles são mais restritivos que a própria prefeitura, isso é, né? Tipo os Alphaville, por exemplo. No Alphaville, a fachada, Alphaville, blá, blá, blá. Pra você aprovar no Alphaville, é uma legislação diferente lá em Pinhais. Caramba! Daí ele já até, né, quando você vai aprovar um projeto em Pinhais, eles perguntam se é no Alphaville ou não, que daí é uma legislação bem diferente. Chegou nesse nível. Mas isso tem fundamento, assim? Ou é questão... É pra manter o padrão, né? Você não pode fazer a casa do jeito que você quer, você tem que seguir... Não posso fazer o Castelo Rá-Tim-Bum lá, não? Tem que seguir os padrões dele. Tem que seguir os padrões, né? Lá no Alphaville também tem o padrão de acabamento e tudo, assim, sabe? É um pouquinho mais rigoroso que os outros condomínios. Mas a questão é assim, a gente tem ali o zoneamento que vai falar quanto você pode construir, quanto que não pode. E a convenção do condomínio vai falar, às vezes tem que deixar um recuo a mais ou não, o tipo de acabamento de altura, o máximo que pode, essas coisas assim, pra não ficar muito destoada, né? E isso aí tem que tomar bastante cuidado, né? Porque tipo, imagina, você saiu da faculdade, arquiteta de primeira viagem, pega um projeto lá no Alphaville, nossa, tenso. Não tem como. Se você não lê bem aquilo lá, você vai fazer uma fachada verde na verdade, limão. assim, vai ficar indo e voltando, que eles não vão deixar construir, né? Não, isso chega uma hora que você tá sacuda já, né? Não aguento mais. Vai ficar indo e voltando toda hora, assim, aí você fala, tá, ok, aprendi. Depois das 100 vezes que voltou o projeto, você aprende, né? E é ruim, né? Porque daí, tipo, é isso que às vezes é difícil a transição faculdade e mercado de trabalho, Nossa, né? é muito difícil. Porque na faculdade, por mais que a professora de maquete chegue lá pra você e fale, Amanda, meu Deus do céu, o que você fez aqui? Será que caiu no caminho? Você ainda pode refazer, né? Tipo, reprovei. Você ainda pode fazer a matéria de novo, mas no projeto... É uma responsabilidade completamente diferente, né? Você tá lidando com o sonho da pessoa ali, né? Você não pode decepcionar simplesmente. Lógico que no longo do caminho, assim, aprovou, a prefeitura vai falar, isso aqui não pode, você vai ajustando, né? Mas às vezes já aconteceu de eu ler a convenção e não ler a legislação da prefeitura. E aí não bateu as informações, o condomínio permitia uma casa maior e a prefeitura não. Mas aí, no fim, consegui pedir para conselho lá de urbanismo e tudo mais, e aí foi. Nossa, mas eu fiquei assim, meu Deus, como que eu deixei passar uma informação dessa, né? O bom que aposto que hoje né? você nunca mais vai deixar isso acontecer. É que isso é quase um universo diferente, não sei, mas é um universo diferente isso, o negócio de... Porque tem gente que trabalha só com aprovação de projeto, né? Tem, Porque é tão burocrático e tem tantos detalhes, Sim. Dá uma mega checklist pra ver ponto a ponto, que dependendo do caso, se tiver alguma quantidade X de projetos, nem compensa você fazer, melhor pegar alguém que...
Assim, a gente hoje já tem uma boa experiência, né? E eu acho que as prefeituras estão tentando facilitar a aprovação. Ah, isso é bom. Curitiba já tá facilitando muito. Ontem mesmo saiu um alvará que eu dei entrada faz 1 mês e meio. Antes levava 5 meses. Caramba. Eu nem acreditei. Falei, nossa, não acredito que já saiu e não teve alteração. Mas é porque eles estão fazendo um sistema também, um sistema simplificado, né? A maioria das prefeituras estão aderindo ao mesmo sistema de Curitiba. Curitiba foi, assim, a pioneira nisso, né? E agora as outras também estão indo pro mesmo caminho. Ah, isso é bom, né? Porque ficar parados, né? Não compensa pra ninguém, eu acho, às vezes demora, e sempre tem aquele corretor de projeto que implica contigo e fica travando teu projeto. E aí não vai, o cliente não entende que a prefeitura aqui não tá, sabe? Você vai lá na prefeitura, conversa, mas e aí? Aí você vai ver o sobrenome do cara que corrigiu, era o esposo da mulher que corrigiu o teu trabalho, que você falou pra ela que já tava passado. Aí pegou, não passa já mesmo. Já era implicância antiga, assim, né? É porque tem gente que gosta tanto dessa área de legislação, assim, que eu acho que foca 100% nisso, né? Sim, hoje você consegue pegar umas pessoas só pra isso, assim, né? Só pra aprovar, porque demora um tempo, é chatinho, você tem que ficar ali olhando tudo, né? Em Curitiba mesmo são 5 páginas que você tem que olhar coisinha por coisinha, assim. Sempre passa alguma informação, né? É muita coisa, né? É muita coisa. E essa questão da Marinha? Fiquei curioso agora. Por que você quis entrar na... É que assim, eu sempre pensei em 2 caminhos, projetar barco, nada a ver. Não, eu era ser tenente, né? Mas como arquiteta, era arquiteta tenente lá dentro, né? Eles têm o corpo de engenharia, né? Ah, é verdade, é verdade. Acho que a Ana Paula Cortes, que é uma arquiteta que participou com a gente, e agora eu não lembro... ela era arquiteta dentro da Marinha. Posso estar super enganado. Espero que a Ana não esteja assistindo. Era do Exército? Tem o Exército aqui, né? É que ela é do Rio. Ah, então tá, pode ser. Mas era bem louco, assim. E ela era arquiteta lá, então ela fazia os projetos de hangares. Isso. Eu achava muito legal. É uma coisa completamente diferente, né? Também porque, assim, hoje pra você fazer um concurso de arquitetura, eles não pagam teto de arquiteto, né? E a Marinha pagava mais do que o teto e era, assim, carreira inicial. Então você podia subir bastante, né? E aí eu pensava, ou eu tenho um escritório, ou eu passo um concurso desse, né? E vou crescendo. Mas o ruim da Marinha também é que a maioria era temporário, então você podia ficar 8 anos só. Ah, é verdade. A Ana comentou isso. São 8 anos e depois tchau e benção. Tchau. Aí você se aí vira. Você vira, daí você começa uma vida de novo, né? Então eu fui pesando isso, daí coincidiu de eu entrar na incorporadora. E aí fui conseguindo, né, outros projetos e aí fui crescendo. Não, e é tenso, né? Porque, tipo, não deve ser fácil, né? Tipo, vou tentar concurso. Não é assim, conhecimento que eu tenho na faculdade é só fazer. Eu cheguei no concurso da Marinha, que era o oficial mesmo, que não era só temporário. Fiquei, acho que em 12º. Só que aí chamavam 2 pessoas. Nossa, mas super bem posicionado. Eu errei 2 questões da prova. Caramba! Então era tipo vida ou morte. Você respirou não pode errado. Errar. E aí você não errou nada. Aí teve outras pessoas que gabaritaram e eu era novinha, né? Tinha, sei lá, 22, 23 anos. O que eu tinha de experiência? Não tinha nada, só o diploma, né? E aí isso conta também no concurso. É que daí vai pra prova de títulos, coisas assim. Aí eu não tinha título de nada, né? Depois até fiz pós e tudo mais, mas... Aí mas já tinha mudado. Eu já tinha desistido disso, né? Daí você montou o escritório, daí sim. Aí foi uma coisa, assim, bem orgânica, na verdade. Fui trabalhando de casa, aí, né, peguei a primeira casa no condomínio, daí outro cliente veio, aí tem a rua, assim, que acho que foi a mais vendida... Que todas as casas são minhas. Então daí foi, né, ficava indo direto lá, e aí um cliente falava de mim pro outro, e aí assim foi indo, foi pegando uma casa aqui, outra ali. Aí depois a gente começou a ir pra outros condomínios, né? E hoje a gente nem sei te dizer assim quantos condomínios a gente já entrou, sabe? Mas São José foi aonde mais fiz casas. Fiz bastante lá, assim. Nem vou perguntar quantos, porque você fez 33 ali no outro condomínio. Mas assim, construídas, hoje a gente fez o projeto de 33, mas construídas eu acho que nesse condomínio a gente tem 15 agora. Nossa, mas é casa pra caramba. É casa pra caramba. Eu não tenho nem criatividade pra pensar, eu não conheço 15 pessoas, e o pior é que assim, são terrenos iguais.
né, você tem que pensar em coisas diferentes, mas atendendo né, o plano de necessidade da maioria dos clientes é mesmo, é 3 quartos, uma suíte, closet, sala ampla, daí você fala, tá, agora Tô pronto, agora se vira. Agora se vira. Como que eu vou fazer diferente, né? E isso é complexo se você pega 1, 2, às vezes parecidos, né? Mas quando você pega, tipo, 15, caramba. Sim. Você esgota a criatividade quase, né? Não tem. Mas o bom é que agora os últimos que a gente tem pego do mesmo condomínio são terrenos diferentes. Sabe aqueles que vão sobrando, daí não são iguais? Aí é bom que a gente tem que ser mais criativo mesmo, porque daí vai ser uma coisinha diferente. Assim. É isso que é legal da arquitetura, quem é designer de interiores também, que essa parte da criatividade aflora muito nesse sentido, né? Sim, se você deixar o padrão tomar conta, você se ferra, né? Dá pra gente fazer um caixotinho ali só e coloca a planta igual e vai, um solzinho lá, com a janelinha, a casinha, porta vermelha. E cada vez mais, assim, que tem muita coisa, né, surgindo no mercado e os clientes estão antenados, o Pinterest tá ali pra isso, né? Eles ficam o dia inteiro mandando, eu gostei disso, gostei daquilo. E a gente tem que tentar fazer diferente ainda, né? E você imaginou que você entraria, tipo, no teu escritório e... Por exemplo, hoje você se achou nisso. Hoje, se surgisse uma vaga da Marinha... Não iria. Não? Não. Ana, cancela, então. Sem Marinha mais. Hoje, o escritório se foca no escritório. Eu amo, assim, muito o que eu faço. Acho que eu realmente me encontrei. Na verdade, assim, sempre foi o que eu queria fazer, mas por um período, né, da faculdade a gente esquece. Mas sempre tem esse período, né? Porque, assim, o meu intuito era realmente fazer casas, né? E quando eu entrei na faculdade, a gente vai vendo uma coisa, outra coisa. Daí eu fiz estágios completamente diferentes do que eu faço hoje. E não pensava, mas foi indo. Realmente foi a vida que foi me levando pra isso, sabe? Não foi assim, planejado. Não, foi acontecendo. E aqui em Curitiba, beleza. Você já fez bastante coisa. Lá em São José fez bastante coisa. Aí a gente tava conversando que você tá expandindo pra Santa Catarina. Esse é um outro sonho meu, que eu sempre quis morar na praia, né? Então, eu já peguei alguns projetos também já lá pra Santa Catarina, né? E a gente propositalmente? Na verdade, não. Foi cliente daqui. Foi Deus que mandou. Foi só aquela coisa que você fica mentalizando. Aconteceu isso. E aí, fui entrando um pouquinho de leve no mercado de lá, né? Agora, eu tenho uma parceria lá já com uma engenheira que vai auxiliar a gente, né? Nas aprovações, acompanhamento e tudo. Pra começar a realmente fazer casas por lá. Show! Litoral catarinense, então? Litoral completo, assim. Começando na primeira praia. Começando do começo e até o final. Essa que eu peguei foi em São Francisco do Sul, então é uma das primeiras já, né? Mas eu tô sempre em Florianópolis, né? Então acaba facilitando pra gente também. Tem família lá? Eu tenho uma madrinha que mora em Mariscal, que é em Bombinhas, então... Praticamente todo mês eu tô lá com ela. E, inclusive, a filha dela que vai trabalhar comigo, que é ela que é engenheira lá. E aí, a gente já tá expandindo, já tá pegando uns projetinhos por lá também, assim, pra começar uns estudos, sabe? Não, e lá faz bastante tempo que tá evoluindo muito rápido, né? Muito. Tem poucos... Hoje, assim, Mariscal, que era uma das praias mais desertas de lá, hoje, assim, quase não tem terreno mais, sabe? Então, tá crescendo muito. Acho que, assim, o lugar que mais está crescendo no Brasil hoje é o litoral, né? E super rápido também, né? Porque, tipo, a galera tá indo que nem um formigueiro ali, basicamente. Você vê, começa um prédio gigante, assim, que começou ontem, você já passa lá, já tá... já tá de pé, né? Tá no acabamento já. Muito rápido, né? Mas isso é legal, né? Quando o desenvolvimento imobiliário vai acontecendo, vai abrindo, tipo, muita frente. Né? A gente vê que o mercado tá aquecido lá, então isso é muito bom, né? E o litoral é muito grande também, né? Tem muita coisa pra crescer ainda. Mas, assim, passou ali de Itajaí, né, Balneário, meia praia, tem muito pra crescer ainda pros outros lados. Você vai pro Rosa ali. Ali, por mais que já cresceu muito, ainda tem muito potencial. Muito espaço, né? É que a gente pensa sempre, tipo, em Camboriú. Que daí, tem muito prédio, mas ainda, nossa, tem prédio pra caramba subindo lá. Assim, é impensável de você ir numa rua lá e não tá vendo tapume, né? Tipo... Não, é absurdo. Esses tempos, acho que semana retrasada eu tava lá e fui durante a semana.
não parava de passar caminhão, betoneira, pedreiro, assim, carro de esquadria, passando o tempo inteiro, era só isso. Então, é muita obra, é muito legal, assim, ver isso, o crescimento. Não, e é legal porque, tipo, abre oportunidade pra muita gente, né? Então, não é pra... Você é arquiteta, tem mercado pra você. Tem pra revestir, tem pra 1000 pessoas. Tem. E todos os fornecedores possíveis. E aquece até a região local, né? Sobe, tipo, o PIB da cidade, sei lá. Não, e tá crescendo. Posso estar falando uma besteira enorme agora. Não, mas tá mesmo. Hoje o metro quadrado mais caro do Brasil é em Balneário. É? Aí, ó. Então. Não, e todo aquele entorno, consequentemente, talvez, vai crescendo junto, não vai se tornar um balneário, talvez. Mas espelha, né? Porque daí, eu não posso comprar um terreno ali ou um apartamento ali porque tá muito caro, né? Aí você vai comprar perto. E aí não sou o Neymar que vou comprar a cobertura do Yacht House. Mas vou comprar em outro lugar. Mas tenta. Dá pra tentar. Tem que sentir, tô perto do Neymar ali, né? Mas isso é legal que, tipo, a movimentação imobiliária, de forma geral, tipo, a construção e tal, fomenta tudo, né? A cidade, o comércio, de alimentação, a vida noturna, tipo, é um desenvolvimento muito legal, né? Muito. E hoje, assim, Itapema tá crescendo muito também, né? Eu acho que Meia Praia ali já tá quase saturando. E estão indo ali pra Porto Belo. Agora vai construir um condomínio gigantesco lá, que vai ser de casa, prédios, e vai ser aquela coisa assim... Quase um Dubai também. E você recomenda, assim, tipo, voltando pro assunto, num assunto que a gente não falou hoje, mas assim, o mercado da arquitetura, ele é unido, vamos dizer assim. Então, quando você vê um arquiteto na rua, você não vai sair no tapa com ele, ou vai olhar feio, ou vai denunciar, liga pro CAL, tal, teu diploma tá em dia e tal, opa. Esse tipo de coisa você não vai fazer, porque o mercado é mais unido, né? Então, você vai criando parcerias, laços e tal com o pessoal. Você recomenda, tipo, pro pessoal buscar novas frentes em outros lugares, não só, tipo, em Curitiba, por exemplo? Com certeza. Eu acho também que o mercado de Curitiba é bem fechado, assim, né? O curitibano é tradicional, né? Então, curitibano é chato pra caramba, né? Você é curitibano? Sou curitibano. Eu também sou, então a gente tem propriedade pra falar aqui que curitibano é chato, né? Então, aquela coisa assim, até esses dias eu escutei uma arquiteta falando que é o Cinzelândia, né? E o Begelândia aqui, né? A gente não consegue ousar tanto, porque é aquela coisa mais tradicional mesmo aqui, né? Umas 20 pessoas devem ter dado dislike agora, mas se você deu dislike nesse momento aí, pode ser que você seja da Begelândia. Não queremos falar nada. Não vou falar que eu não faço, eu faço vários, eu adoro cinza, se eu puder eu faço tudo cinza também. Mas, assim, às vezes a gente quer colocar uma cor, alguma coisa assim, mas não. Não, acho que cor não. Acho que cor, vamos deixar aquele pires lá, olha. Acho que é decoração. Talvez a almofada a gente coloque colorida. Então, já é um... Já é um passo. Já é um passo, Mas, assim, eu acho que tem muitos lugares ainda pra expandir, sabe? Que a gente pode ainda crescer. Eu vejo, assim, que a arquitetura ela não tem que ser só local. A gente pode realmente... expandir as fronteiras, né? É tão fácil hoje a gente acessar o mundo todo, né? Então, por que não pegar uma obra em outro estado, né? Por que não pegar no Rio Grande do Sul, porque a Amanda já tá dominando lá na Santa Catarina? Vai que a gente vai chegando pra outro país daqui a pouco, exatamente. Né? Não, e é tão rápido, né, essa movimentação, porque, tipo, o mercado... A gente conversou aqui com, acho que o Rafael da TR, que tem uma incorporadora, e com mais gente que fala sobre o mercado imobiliário mesmo, que o mercado é feito de ciclos, né? Então, tipo, ele super aquece, daí ele vai dar uma diminuída. Não tem como isso não acontecer. Só que nesse momento, tipo, por mais que ele possa estar meio que estagnado, ainda tem muita obra acontecendo. Sim, e quando ele dá uma né? baixadinha, não vai, talvez, né? Não como especialista no mercado, mas ele não vai, tipo... saturar o mercado. Tem milhões de prédios que tá todo mundo consumindo, muita gente comprando, né? Então, e é uma fase muito boa. A gente também compra muito... A gente não, né? Meus clientes compram muito casas antigas, assim. E querem reformar. Aí eu olho e falo, vamos demolir. Amanda demolidora. Adoro demolir. Reformar, não. Nossa Reformar, senhora. deixa quieto. Reformar, porque demora muito uma reforma. E às vezes o valor que o cliente gasta, lógico, se for uma casa antiga, que tem um valor simbólico, era de ótimo, Dom Pedro, né? Beleza, tombada, daí a gente não pode fazer nada. Daí nem que queira.
Mas aí quer fazer, às vezes, sei lá, uma casa antiga que era da avó e quer fazer um sobrado em cima da casa. Eu falo... Melhor evitar. Melhor evitar os riscos, Prefeitura não aprovou. A prefeitura não vai aprovar isso. Esse pessoal é complicado, isso. Mas acho que a gente já demoliu umas 5 casas já. Nossa, você tem orgulho disso? Isso vira um corte, isso aí eu acho que vai gente presa aqui. Mas é que nem você falou, custo-benefício, né? Tipo, reformar às vezes vai ser um saco pro cliente. Sim. Então, botar pra baixo e fazer uma nova. Primeiro que você faz do jeito que você quer, né? Sim. Fica maravilhoso do jeito que você quer e evita um monte de transtornos, né? Porque reforma, não conheço ninguém que fala assim, não, reforma, tranquilo. Tem o francês, né? O Jacques. Já que eu tô mexendo aqui, eu vou mexer ali. Exatamente. E vai. Aí você olha, tá com problema daí na elétrica, tá com problema na hidráulica, aí tá com infiltração, e vai, não para. Então, assim, já peguei algumas reformas que era pra acontecer, sei lá, em 6 meses, foi 2 anos e meio. E ainda tem coisa pra fazer. E isso tem custo, né? Tipo, Sim. Não é só o tempo, né? Porque você estima que gasta um pouco, só que dependendo da... É tão antigo o negócio que... Não gasta às vezes mais, sabe? Não tem que trocar toda a tubulação de gás. Você não tem como, às vezes, dimensionar o quanto que ele, né... Precificar o quanto ele vai gastar, porque às vezes mexeu, apareceu a mesma coisa, né? Parecia a mesma coisa. Não vou mexer no gás, mas sem querer arranquei um aparelho que tinha metade da tubulação. Pronto. Aí você olha, a tubulação tá corroída, daí tem que trocar porque é a tubulação antiga. E vai. Então, assim, às vezes realmente não vale a pena. Por mais que o metro quadrado hoje da construção não esteja tão barato, ainda assim eu acho que compensa, sabe? É porque tem os prós, eu acho que talvez sejam bem maiores que os contras, dependendo do caso, né? Porque, que nem você falou, tem casos e casos. Vai ter uma pequena reforma, ou tipo... trocar revestimento, aí é ótimo, é tranquilo, né? Refazer a fachada, sei lá. Mas quer quebrar uma parede aqui, construir um quarto ali, outro ali. Ou fazer um sobrado numa casa normal. Aí fica aquele Frankenstein que você tem que resolver. E não vai ficar assim 100%. Você não vai postar no Instagram, né? Porque vai ficar estranho. Fica guardadinho ali. É aquele que você usa pra mostrar no podcast, e dá trabalho, gente. E aquele que dá trabalho. Mas assim, às vezes a reforma é onde você mais aprende também, sabe? Vivência de obra, assim, reforma é uma coisa que você fala, não posso fazer isso então. Porque isso dá errado um dia, né? Não, e no final é o cliente que acaba decidindo, né? Porque, tipo, a possibilidade existe. Você quer fazer uma reforma? Beleza. Saiba que vai custar X. Sim. Se você quiser construir do zero, talvez custe 0,8X, 0,7X, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, aí o cliente vai optar, né? Não, eu prefiro reformar. Então... Beleza. E a gente faz, não tem problema, mas é que na maioria das vezes são reformas grandes, assim, que vão impactar muito no bolso, sabe? E aí você vê que não vai chegar no resultado que ele quer também. Às vezes ele quer estar numa casa terra e realmente quer um sobrado. E isso não recomendo, assim, dá pra fazer? Dá pra você fazer uma estrutura externa? Dá, mas é um gasto, né? E aí a gente consegue, vai lá, demole, pede alvará de demolição. Tá tudo certo quanto a isso, a gente não vai ter problema. Não tem problema, a gente paga a prefeitura certinho. Tá tudo certo. Não, e essa questão de demolição, às vezes deve ser, tipo, estranho pro cliente tentar imaginar que vai... Não, vou demolir minha casa. Mas a maioria, assim, fala, não, beleza, vamos fazer isso mesmo. Vamos lá, vamos demolir. E ficam animados, daí, né, a casa fica destruída, e aí começa a construir a casa nova, assim, é bem... É que te dá uma percepção nova, né, porque é tudo novo. Sei lá, eu já quero demolir meu prédio apego, agora. Né? Demolir o prédio só pra reformar um apartamento, acho que é melhor evitar. Acho que dá. Bem conversado, né? E dentro desse universo da arquitetura, você falou que você faz interiores e constrói casas. Assim, a gente não constrói, né, a gente acompanha a obra, né? Mas você faz arquitetônico, tipo... Sim, a gente faz o arquitetônico, né, que a gente aprova na prefeitura, faz toda a tramitação, acompanha a obra e ainda faz interiores. Então a gente faz o pacote completo. Né? Só não é a gente que constrói, que executa, né? Senão Deus o livre. Não ia nem estar aqui hoje, né? Não, é verdade, porque arquitetônico não é tanta gente que gosta de fazer, né? Eu não sei se... Eu acho que eu não mudei de opinião dos outros episódios, mas eu acho o arquitetônico um negócio meio frio, assim, sabe? Não, na verdade, assim, sabe que eu... Porque interiores é tão... interiores você, assim, tem tudo, né? Mas sabe? Eu acho que, assim, a gente pensar no arquitetônico... Eu entrei pelo arquitetônico, né?
Eu comecei fazendo isso, eu nem fazia interiores. Falava, nem quero fazer interiores. Mas no fim, não tem como você pensar numa casa e não É difícil, né? Dos móveis. E aí, eu acho, assim, que você pensar em cada ambiente, sabe? Assim como a gente pensa no interiores, eu quero uma almofada gostosa aqui. Não, lá você vai pensar assim, esse espaço vai caber tudo isso. Esse espaço a gente vai ter uma janela que vai ventilar, que vai entrar luz e vai ser gostoso. E aí, né, sei lá, 6 horas da tarde vai querer tomar um chá e vai ter um solzinho. Então a gente tem que pensar em tudo isso no arquitetônico também. É uma escala maior, né? Mas não é tão frio, você acha bem... É que eu acho frio no sentido de, tipo... Putz, é só um monte de viga e pilar pra tudo que é lado. Mas aí, assim, concreto. a gente faz também parte de acabamentos, né? Então a gente escolhe a cor, a gente escolhe o revestimento, a gente escolhe... isso é arquitetônico. É. Aprendendo a cada dia. Então eu já gosto. Sim. Não é só... Dá pra você entregar só isso, mas eu gosto de entregar o completo já, né? Pelo menos pensando num piso, já pensando no forro. O arquitetônico, pra mim, quando eu penso em arquitetônico, tem um prédio na frente do Cristal. Que eu acho que, nossa, tá todo mundo saindo no soco pra tentar ganhar concorrência lá. Sabe um que tá tudo... Tá só as vigas, os pilares expostos. Arquitetônico pra mim é aquilo. Sabe? Aquilo. Tipo, é aquilo lá. Pronto, tá entregue aqui, ó. Arquitetônico, tá a casca do negócio. Isso é estrutural. Então. É o engenheiro que faz, não é nem a gente. Não é nem o arquiteto. Então, putz, eu odeio os engenheiros, né? Então, gente. Não. Pode ser que a gente faça, mas daí tem que se especializar. Porque é frio nesse sentido. É que o interiores, talvez... Traz mais o aconchego, né? Aquilo... Você... Aflora mais criatividade, não sei. E você traz, acho que, mais a identidade também da pessoa, né? É que, às vezes, assim, interiores, a gente não tá partindo do zero, que nem no arquitetônico a gente parte do zero. A gente já tem um ambiente ali, né? Mas o legal é que, quando a gente faz arquitetônico, a gente já pensa junto interiores. Então, eles vão crescendo juntos, sabe? Não tem como... sabe, pensei num quarto e aí a cama aqui. Mas aí, na hora de fazer o interiores, a gente, vamos mudar pra cá. Não, já tá tudo esquematizado pra isso. Pra ficar o mais confortável possível. É diferente de quando a gente pega já um ambiente pronto. Aí a gente tem que pensar tudo, assim, né? Tipo, como que vai ficar melhor a cama aqui? Qual que é a melhor circulação? Sendo que quando a gente tem a possibilidade da gente projetar um ambiente, a gente já vai ver o espaço que vai ficar melhor pra tudo. Você já faz compatibilizando, né? Porque compatibilizar depois é isso que você falou. Não tem como você fazer muito. Só vamos então ter que quebrar essa parede pra ver se cabe mais alguma coisa. Então a gente já pensa meio que junto, assim, né? Mesmo quando eu não entrego o interiores, né? Quando o cliente não fecha, a gente faz já pensando nos móveis também. Faz um layoutzinho pra entender. É que tem que pensar, né? Porque senão você vai entregar um quadrado. Mas o que vai aqui? Você vira, filho? Quer colocar no teto, armário? Daí você faz. Não tem como, né? Sim. E a questão de... Você falou arquitetura, você faz a parte de projetos, você faz a profissão da prefeitura e você toca a obra. Não é assim, a gente não toca, a gente só acompanha. Mas acompanhar a obra também é um pepino, né? Eu acho a parte mais legal pra vocês. Sério? Caramba. Eu sou tipo arquiteta de obra que ama, Ana, a gente chamou a pessoa errada aqui, ó. É tudo legal, não tem como. Eu sou apaixonada, né? É muito show. Nem é a Amanda que tá aqui. É porque tocar... realmente, tocar a obra é diferente de acompanhar a obra. Que assim, tocar, assim, você gerenciar a obra. Isso não, a gente não faz, que não é nem viável pra gente, né? Mas ir na obra, acompanhar, dar uma olhadinha como é que tá ficando. Porque se a gente não for na obra, a gente não sabe como funcionam as coisas, sabe? Aí depois você vai projetar como. Que, sei lá, deu um problema na contraverga. Quando eu comecei a acompanhar, não sabia nem que era contraverga, que é o que vai em cima da janela. Eu descobri isso no podcast do Leonardo Tulli. Eu aprendi o que era. Aí você falava, ele falava um negócio pra você e falava, meu Deus, eu sou arquiteto, eu não sei o que é isso. E é na obra que você aprende, assim, até os sistemas construtivos que a gente tem que escolher na hora de projetar, a gente aprende com eles na obra. As tecnologias novas é sempre eles que trazem pra gente, então é muito Esse que é o 99% que a gente tava falando antes, então. Que você só aprende, assim. Talvez não 1%, sei lá, 10% você aprende na faculdade, isso aqui. E tem coisas que eu já vejo, assim, que as minhas estagiárias, elas fazem um errinho, assim, é porque, assim, elas não estão lá pra ver, que é isso, né? Elas acabam não indo na obra. Que aí não vai dar certo porque na obra você descobre que aquilo não vai funcionar, sabe? Então, eu acho muito legal que eu aprendo muito, me divirto muito. Os pedreiros são, assim, um sarro, sabe? Tem dia que eu entrego um projeto, esses dias entreguei um projeto, eles queriam me matar. Eles falaram assim, é sério? Eu falei, não, é sério, fica lindo. Aí eu cheguei aí até o construtor falou pra mim, falou, Amanda, você tá me devendo, que eu mandei fazer uma escada de entrada de uma casa muito diferente.
porque acabou que ficou a maior do que tava no projeto, né, o nosso nível. E aí tinha que aumentar 3 degraus. Eu falei, cara, não tem espaço pra fazer esses 3 degraus, eu vou ter que criar um negócio diferente. Aí criei, aí mandei colocar canaleta de LED em todos os degraus. Eles olharam e falaram, cara, não. Não acredito que você fez isso com a gente. É o terror quando você chega lá, basicamente, então. Eles falam, aí ela vem ela com um projeto novo, louco dela. Esconde, que a Amanda tá vindo. Quando você chega com papel na obra que é projeto novo, a galera não sabe. Até esses dias teve um construtor que uma cliente minha mandou, né, só o esboço, assim, do projeto pra ele. E falou, a gente tem que esperar a fachada, que a fachada da Amanda inventa uns negócios, assim, que ninguém faz. É a Zaha Hadid lá que... Mas isso é legal, né? Que você ter vivência de obra e aprender como as coisas são. Porque não adianta, vai ter os macacos velhos lá, que é os pedreirão que falam, não, isso aí não... Esquece, não vai. Não é assim. Né? Porque eu acho que o quanto eu evoluí foi graças a estar na obra, sabe? Aí lá, conversar com o pedreiro. E ser amiga do pedreiro mesmo, não? Nossa, ele tá fazendo tudo errado. A gente não sabe nada quando a gente se forma. A gente sabe o mínimo, a gente sabe desenhar. E aí, eles que te explicam, né? E às vezes eles falam. Esses dias mesmo eu fiz um negócio e ele falou assim, mas não vai funcionar desse jeito assim, a gente vai fazer de outro. Daí eu vou lá na obra, eles me explicam e tudo, então a gente vai aprendendo, né? Eu acho que é uma relação, assim, de via dupla mesmo, né? Eu faço um pouco, eles fazem um pouco e a gente vai construindo um negócio. E o cliente fica feliz no final. É o com a fachada toda diferentona. É o principal. Não, né? E é bom, né? Porque é uma faculdade estendida, né? Que você nunca vai parar de aprender. Não. Porque as coisas mudam muito rápido, né? Então tem um método construtivo diferente, ou tem um revestimento que tem que aplicar diferente. Ou tem um pedreiro que é brabo pra aplicar alguma coisa super top que você não sabia que dava pra fazer. Sim, ou às vezes nem gostava daquele tipo de coisa porque achava que era difícil de aplicar, ou sei lá, alguma coisa assim. E daí você vai circulando isso e transferir isso pra dentro do escritório é legal também, né? Sim. Porque... pode ser que, ninguém me falou nada no off, mas que as estagiárias um dia vão sair de lá, pode ser que tenham um escritório, ou pode ser que trabalhem em outro. Gente, assim, eu gosto muito que elas cresçam, sabe? Eu quero que elas cresçam junto com a gente e tudo mais, mas que elas estejam preparadas mesmo pra saber tocar, né, uma obra, assim. Eu acho que muita gente não sabe ainda, né? Porque... às vezes, sei lá, nem bateu o prumo, a gente aprende na obra, ver se tá certo ou não, a gente olha, tá errado, isso, então a parede tá assim, ó, né? Tá bom. E aí, eu quero muito que as meninas também possam, né, ir crescendo assim, pra elas saberem fazer tudo isso sozinhas, né? É pronto pra pedir o aumento, hein? É só pedir o aumento. Terminou o podcast, mano, então... né? Agora é a hora. Chefinha querida do coração. Não, mas isso é importante mesmo, né? Porque vivenciar situações de obra, você vai enfrentar pepinos também, que você, tipo, vai projetar errado e vai chegar lá e vai estar errado. E quando você erra aquilo, você fala, meu Deus, ferrou. Agora eu vou ter que ir lá e falar que eu que errei. E tem que assumir, né? Tem que bater assumir. no peito. Eu acho que eu nunca tive problema de não assumir, assim, que errei. Mas a gente fica, nossa, puta, errei isso. E era uma coisa ridícula, às vezes, assim. Mas é assim que a gente vai aprendendo, né? É que não tem um manual, né, de instruções fácil. Tem um manual, talvez, que sejam todas as normas, tudo, mas ninguém vai... eu sempre brinco com o cliente, assim, a gente só tenta amenizar o estresse, mas não quer dizer que não vai ter. A gente sempre vai ter estresse na obra, né? Tem coisas, assim, que acontecem que você nem imagina que podia acontecer. E aí a gente tem que lidar da melhor forma, né? Acho que é por isso que hoje eu já não me estresso mais. Já me estressei muito e falei, não vou perder meu tempo estressando com isso, que vai ser só mais uma, E o pessoal não acha estranho isso na obra? Às vezes que você pega um construtor novo. Aí tem gente que, sei lá... é super estressado, aí você chega lá, tudo de boa, dando risada. É que assim, a gente já trabalha basicamente com os construtores meio parceiros. Assim, tá, então é mais tranquilo. Porque eventualmente aparece alguém novo que já é mais desesperado. Tem assim, acho que eu tive problema com poucos. Às vezes que eles não queriam aceitar o que eu queria, assim. E aí você tem que bater de frente, né? Aí é chato, é uma situação chata, que eles... teve um que falou que não ia falar comigo, que não era eu que pagava o salário dele, quem pagava era cliente. Por isso que eu sou a favor de carregar um tijolo dentro da bolsa. Aí eu falei, então tá bom. Então a partir de agora eu vou mandar pra ela que eu tenho que te falar, a gente faz o telefone sem fio, assim. Se você quer agir dessa forma madura, né? É que tem gente, tem obras e obras, né? E parceiros e parceiras. A gente também já pegou obras em que, sei lá, o eletricista era desesperado.
E daí você fazia uma modificação, uma alteração no projeto, uma nova revisão. Meu Deus, o cliente vai me matar e não sei o quê. Não, calma, tranquilo. Tranquilo, já tá tudo certo. Tá tudo, ele não vai te matar. Se ele te matar, tem seguro. Fica tranquilo, não vai passar nada. Mas acontece, né? Porque não dá pra trabalhar, às vezes, sempre com a mesma pessoa, as mesmas pessoas. Então, sempre isso surge... já dá problema, já aconteceu. A gente ter problema com algumas construtoras que no meio faliram, assim, sabe? E aí faz como? Pô, fizeram casas lindas e de repente não podem mais continuar É a vida, né? É o mercado, não tem como... Então, assim, eu sempre gosto de dar também opções pro cliente, não forço nunca a fechar com, né, parceiros, assim, eu sou bem aberta a isso. Até às vezes eles trazem pessoas que eu gosto tanto que acabam se tornando parceiros que eu indico depois, sabe? Sim. Que a gente tem que estar bem antenado, assim, porque erros acontecem, né? Mas daí depende do grau do erro, né? Pra saber se você vai indicar de novo ou não. E a forma que você vai tentar corrigir esse erro, né? Tipo, aposto que a Revestir sempre te atendeu, por exemplo. Porque senão não tava o nome deles passando aqui. Não, sim. Nossa, esses dias mesmo eles me salvaram ali. A gente fez uma compra pra uma reforma que eu precisava pra ontem, sabe? Que meu cliente comprou uma casa e resolveu reformar. E trocar todos os revestimentos da casa. E aí, no fim... Que ruim revestir. Nossa, que péssimo, meu. Nossa. É uma casa bem grande, não era uma casa pequena, assim. Daí, eles conseguiram entregar certinho e conseguiram todos os que a gente queria. E não, isso é uma confiança pro cliente, né? Tipo, não falando só da Revestir, mas quando você indica um fornecedor, é porque você confia também que não vai trazer dor de cabeça pra você, né? Eu acho que hoje, assim, fornecedor bom é aquele que realmente sabe como tratar o cliente, sabe? Ele vai até o cliente, ele explica, ele mostra, a gente não tem esse, mas a gente tem esse. Traz soluções, né? Porque às vezes tem uns que, não, a gente não tem isso, acabou. A gente não tem, e aí? Vai fazer o quê agora? Se vira. Isso é complexo. Mas o mercado é muito grande, eu acho que tem oportunidade para todo mundo, né? Tem, com certeza, né? Isso é muito bom. Agora eu vou fazer... Ana, agora chegou a hora, Ana. Ó, o quadro de perguntas. Tô com medo disso. Não, a gente já conversou, foi um papo super bacana. Isso é um pequeno quadro novo, que é uma coisa super rápida aqui, é mais pra gente matar umas curiosidades aqui sobre quem vai sentar aqui com a gente. Então são perguntas rápidas estilo... Eu tinha isso na Angélica ou na Xuxa. Eu não sei por que tem isso na minha cabeça, sabe? Tipo, uma cor acho que azul, doce. Como que é o nome dela? Aquela que é ex do Giovanni... Vixe. Ana, gente. Você que é antenada aí. Mas Gabriela. É uma famosa? Eliana. Eu sei, aquela que tem uma voz que todo mundo imita. Isso. Gabriela, alguma coisa. Como é que é o nome? De frente com Gabi, não é? O programa dela? Isso, é isso mesmo. É a Gabi, então. Eu não lembro o nome dela, mas é a Gabi. Eu sou ótima com nomes famosos. Porque esse quadro é interessante pra saber a tua opinião, principalmente no mercado da arquitetura, claro. Então eu vou fazer algumas perguntinhas que você não sabe quais são. Mentira, né, gente? Mas os outros convidados não vão saber quais são. Porque a Amanda vai se dar muito bem nessa. Então, qual que é o seu estilo arquitetônico favorito? Eu acho que contemporâneo. Contemporâneo. Qual é a sua rede social que você não vive sem? O Instagram. 100% Instagram. 100%. Sigam ela no Instagram também, por favor, gente. arroba tá aqui, ó. Sem desculpas. Cômodo favorito de arquitetar? Eu gosto de cozinha e banheiro. Cozinha e banheiro. Maior medo? Eu acho que é ser demitida pelo cliente, assim. Ele odiar o que eu fiz, pegar ranço. Você tem medo de acordar com, sei lá, a professora da maquete lá? Imagina. Você tá demitida? Não, calma. Calma merda esse teu projeto. Não, vamos evitar essa parte aí. Qual lugar possui a arquitetura mais bonita pra você? Cidade, museu, uma casa, um estúdio de podcast? É bem difícil essa daí, né? Que tem muitos lugares. Mas acho que, assim, a Europa em si, pela história, tem muitos lugares com... São teus favoritos. Europa. Qual situação que você passou em uma obra que te marcou? Seja esse cara que não quis falar com você mais e... Não, essa foi complicada. Eu acho, assim, de situações difíceis...
Ou engraçadas, ou tristes. Tem engraçado, assim. Difícil, eu acho que eu tive só 2 situações mesmo, que eu tive problema com o empreiteiro. Mas deu certo. Tá tudo certo, tudo resolvido. Terminamos. Todo mundo feliz. Terminamos a relação, mas deu tudo certo. Tá tudo certo, cada um segue seu caminho. Engraçado, como eu vou bastante em obra, tem coisas que acontecem que só acontecem na obra, né? Eu tenho uma cliente que ela é veterinária. E aí, e a casa dela lá na praia, em Pontal. Então eu sempre vou visitar a obra e tudo mais. E ela tinha um galinheiro lá. Um galinheiro? E aí, um dia o galinheiro, a galinha dela deu os pintinhos e eu tava acompanhando o crescimento dos pintinhos, assim. E aí um dia a gente chegou e falei, ai, cadê os pintinhos? Quero ver e tudo mais, né? E a gente foi ver. E o pintinho tinha prendido num negócio de rato, assim, uma armadilha de rato. Uma ratoeira? Não era ratoeira, era um negócio que gruda, assim, cheio de cola. Sei. E aí ela falou assim, mano, você vai segurar o pintinho, agora a gente vai ter que tirar ele daí. Caramba! Aí ficou eu com o pintinho no colo, assim, segurando ele, cheio daquela cola. Ela falou assim, a gente vai ter que passar óleo de coco nele pra tirar. Caramba. Aí fiquei lá passando olhinho de coco nele pra sair tudo, né? E depois voltar e ir pra outra reunião cheia de pena de pintinho, assim. Falo, gente, eu conto essas coisas, ninguém acredita que isso acontece, Arquiteta e né? assistente veterinária. A gente foi lá e fez isso, mas... Multidisciplinar, isso que importa, né? Foi muito engraçado. Falei, nossa, não acredito, tô passando, né, uma situação inusitada. Mas na o pintinho obra, tá bem? né? Tá tudo certo? Viveu, tá tranquilo. Ele tem nome ou não? Sabe que eu não sei? Não? Não, até o momento ele não tinha. Mas pode ser Vitório. Sobreviveu da cola, tá certo. Mas, Amanda, muito obrigado pela tua presença aqui. Que bom que eu acertei o teu nome de primeira. Não, isso aí, você fez então... a lição de casa certinha. Viu? E eu ainda nem chutei. Eu só falei certo porque é meio óbvio, né? Bicho. Mas obrigado mesmo por ter participado. Obrigado também aos patrocinadores. Então, a Revestir. Então, eu acho que deu pra entender bem certinho sobre o mercado da Revestir e por que é importante ter um parceiro bacana do teu lado. E também as delícias da Fran, que vai ficar passando aí também. Não esqueçam de seguir lá e já aproveitar e fazer os pedidos, porque quando acabar esse podcast aqui, a gente vai comer pra caramba e vocês aí do outro lado talvez só vão comer se vocês pedirem os docinhos da Fran. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença nesse episódio número 101. A gente fica por aqui e até a próxima. Falou!